Desde quando passei a assistir animes por um ponto de vista mais sério, mesmo que para alguns isso possa ser uma desculpa estúpida para eu perder ainda mais tempo assistindo desenho japonês, me abrir para novas propostas, na qual eu não ligava antigamente, se tornou um aspecto essencial. E provavelmente um dos temas que tenho mais me adentrado foi os de mecha. E não fui muito diferente do que qualquer um que vê por fora e acha que é só porradinha exagerada entre robôs gigantes. Claro, isso é parte do show, mas também é só a superfície que obras assim têm. Quanto mais eu assistir animes do tipo, mais ia aprendendo e entendendo o porquê de tanta gente hypar um monte e notar como pessoas que falam de porradinha de robô gigante de forma pejorativa estão erradas, simplesmente porque essa normalmente é só a capa de tantos projetos que querem muito dizer sobre tanta coisa. E dando uma breve contextualizada nisso, desde sempre, mechas são sobre muito mais que o robô gigante da questão. Vamos pegar, por exemplo, em um dos mais populares e antigos como Mazinger e Tetsujin, que para nós, influenciados pelo hype hollywoodiano, não vão ver nada demais, mas na verdade, usam destes grandes poderios maquinários ambulantes que podem destruir o planeta sem muito esforço, como semelhantes ao que a população do Japão se via no pós-guerra, traumatizados por armas nucleares, mas que, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento de usinas curiosamente também nucleares, seriam os responsáveis por uma reconstrução do país muito mais avançada que o normal, mostrando que uma arma com um potencial destruidor bélico em boas mãos poder usar de forma beneficente. Mazinger e Tetsujin são exemplos básicos do que mecha significava naquela época, e a partir disso, cada vez mais, obras vão se mostrando semelhantes a diversos assuntos sobre sociedade, política, guerras, relações humanas e mais trocentas coisas que poderíamos discutir por horas. Mas por agora, eu queria focar mais em uma das viradas mais importantes que os mechas trouxeram, pois não só tiveram temas ainda mais vastos e universais, como também transformou e se tornou parte da cultura do Japão, alcançando níveis que poderiam interferir na população e mídias da vida real. Talvez o anime que popularizou esta nova onda de mechas todos saibam, e ele é realmente importante, mas eu estaria sendo ignorante se eu não citasse o outro que colaborou de forma drástica, o que também se tornou em uma das franquias de mecha mais influentes de todas, e é exatamente dele que eu irei falar hoje, mais especificamente da minha primeira experiência com o primeiro Super Dimensional Fortress, Macross. Como eu disse antes, não sou um fã de carteirinha do gênero mecha, mas já fui cativado diversas vezes com eles, seja pelos vídeos que já trouxe por aqui que acabam esbarrando nisso, como os de Book Slash, Metal Slayer Glory e Megazone 23, ou pela pirotecnia super exagerada de Gurren Lagann, ou por aquele anime que não quero falar neste canal, e mais recentemente por Macross. E mesmo que estranhem pelo fato de eu estar falando sobre um anime de mecha, sendo que falei recentemente do próprio Megazone 23, eu mesmo gosto de tentar variar os assuntos e de fato, como eu disse lá, Megazone compartilha de diversas semelhanças com Macross, como parte da staff e alguns elementos de roteiro, mas te garanto que este vídeo vai tratar de coisas e experiências diferentes, pois este primeiro anime vai para outros cantos ainda mais amplos. Em primeira instância, resolvi trazer logo Macross, que é algo mais manjado para qualquer um que conhece pelo menos um pouco de robôs gigantes, e tentar dar uma visão de um jovem adulto que presenciou pela primeira vez a primeira parte de uma série que se iniciou há 40 anos. Então pensei que seria interessante se eu viesse aqui e falasse para todos como foi a minha experiência com uma animação que todos diriam que não veriam porque envelheceu mal. Como essa barreira não existe para mim, resolvi aproveitar o máximo que o primeiro anime de Macross tem a oferecer. E já posso dizer de antemão que não estou nem um pouco arrependido. Ao mesmo tempo, vale frisar que eu não vou falar da franquia toda, até porque eu só assisti o primeiro anime e o primeiro filme. Então, para os sabichões de plantão, evitem spoilers das outras séries nos comentários, pois irei me contentar somente ao que o primeiro Macross e seu filme mostrou para o público. Então chegue de enrolação e vamos lá. O ano é 1982, e 3 anos atrás, Gundam já havia mostrado toda a sua explosão, junto de uma nova dinâmica para os mechas, sendo pelo ponto dos robôs gigantes, principalmente a diferença na importância dessas máquinas. O que antes eram mostrados como armas únicas e supremas capazes de gerar catástrofes, em Gundam nada mais eram que mais uma das armas militares que eram feitas em massa para combaterem entre si, e junto disso havia um escalonamento militar e político espacial amplo em sua volta, o que por muitas
muitas vezes são mais importantes que os próprios robôs gigantes. E então a Tatsunoko Productions, vendo todo o sucesso que se gerou em cima disso, decidiram criar um dos seus maiores concorrentes, sendo este Macross, que mostrou sua própria forma de ampliar diversos assuntos bem interessantes. E bem, antes de começar a falar mais a fundo de Macross, estejam avisados que eu provavelmente vá dar alguns spoilers de acontecimentos mais impactantes. Dependendo de como você leva isso, estes spoilers podem acabar estragando algumas surpresas. Então, se você vai continuar assistindo a este vídeo ou não, a decisão é de vocês. Tudo começa com uma nave gigante caindo sobre a Terra em meio a uma pescaiada epilética desgraçada que não irei mostrar aqui para evitar danos crônicos. De qualquer forma, este evento faz a humanidade perceber que seres de fora do nosso globo terrestre existem e se evoluíram a partir deste artefato que caiu na Terra, o que inclusive acaba sendo um motivo para deixarem de lado as diferenças culturais para se preocuparem pelo que vem do espaço, para o desconhecimento de o que eles teriam que presenciar. Este início é bem interessante, pois o que aconteceu aqui realmente reflete com coerência os eventos posteriores. Vários anos depois, uma força-tarefa mundial unificada é criada para o desenvolvimento de novas tecnologias junto com a reconstrução da nave alienígena em questão. E a prova disso é você ver no elenco principal personagens vindos de nações e culturas distintas. É diferente e bem visionário. Não é algo bonitinho, pois toda essa unificação se deu por medos dos terráqueos para possíveis inimigos vindo de um outro lugar na qual ninguém conhece. Mas é lógico, não é algo que é explorado de forma aprofundada, mas é uma parada que fica ali, se mostrando importante, pois acaba se provando pelas relações desses personagens que, vendo de fora, é uma unificação meio forçada para um bem maior, mas por dentro fica nítido que no final todos são seres humanos. No meio de toda essa evolução, a história é presenciada na pele de Ichijo Hikaru, um cara simples que gosta de pilotar por pilotar e adora a sensação de voar. E no meio disso tudo, ele tem um grande respeito pelo seu mentor general. Prepare-se para escutarem o nome dele, pois eu não quero fazer piadas com isso, Fokker, que participa das Forças Unificadas e vai ser um dos principais pilotos que irão embarcar para o espaço com agora a nova nave reconstruída e que recebeu o nome de, exatamente, Macross. Mas então no dia da inauguração da nova fortaleza espacial, alienígenas aparecem, um mega canhão da nave aciona sozinho e causa dano em uma das espaçonaves e uma guerra intergaláctica se inicia. Yay! Uma série infinita de inconveniências e confusões acontece após isso, tanto que, de repente, Macross se encontra em Plutão, junto com toda a população que estava na ilha, na qual se encontrava tanto na supernave quanto na sede militar das Nações Unidas. Ok, é bem engraçado colocar isso fora de contexto, mas fiquem sabendo que um monte de coisas aconteceu entre um ponto e outro. Mas o mais importante aqui é que, agora Macross se encontra sozinha no espaço, em meio a todo um batalhão de extraterrestres, que é dezenas de bilhões de vezes maior do que todo o armamento presente tanto na nave quanto na Terra. E sua missão agora é tentarem voltar para o seu planeta natal com menos mortes possíveis. E bem, pode até parecer idiota e uma inconveniência ser o grande estopim para uma guerra deste nível, mas essa é a graça, pois é exatamente deste jeito que aconteceu diversas vezes na vida real. Uma tensão armamentista dos lados faiscantes que decidem se matar por causa de um evento extremamente menor que todo o poder que ambos tinham. Se isso foi intencional ou armado, pouco importa. Para uma guerra se iniciar, uma desculpa besta já é o necessário. Dentro dos 36 episódios de Macross, eu diria que pelo menos 2/3 dele é voltado para toda essa ópera espacial, que ao decorrer de diversos conflitos com os aliens, muita coisa vai se construindo, como uma literal cidade dentro da nave. Quando eu disse que ela era gigante, eu não tava de brincadeira. Basicamente, boa parte que acabou tendo que entrar na nave são civis. Então, com os suprimentos que já tinham por lá, eles acabaram adaptando o lugar para que possam pelo menos morar enquanto ainda não chegam à Terra, tentando deixar semelhante toda a atmosfera que eles tinham na cidade onde moravam. E isso inclui principalmente suas culturas, como coisas mais gerais como músicas, jogos, filmes e outras coisas. Meio que se criou uma civilização perto da nave para que todo o pânico possa ser coberto por o entretenimento na qual o ser humano precisa ter. Junto disso, a cada episódio que se passa, mais vai se descobrindo sobre a própria nave, o que atua diretamente com toda uma série de táticas que o grupo principal do Capitão Global arruma, envolvendo estratégias físicas, quânticas, químicas de todo o arsenal que a Macross tem e eles nem sabiam. Claro, estes temas científicos são abordados de uma forma rasa, mas é o suficiente para que isso gere uma variedade insana de ideias malucas para tentar bolar os inúmeros ataques que a nave acaba sofrendo. E isso são ótimas ferramentas de roteiro para a coisa toda não ficar monótona e mostrar um considerável avanço nisso enquanto outras coisas vão acontecendo. Uma delas, por exemplo, são as recorrentes cenas do lado extraterrestre, que por si só é extremamente interessante por uma
série de motivos. O primeiro deles é que, diferente de outras obras populares no Japão, que mostra o cara vindo de fora como monstros destruidores, que querem impor suas crenças forçadamente de forma opressora para a população, fazendo referências às invasões culturais americanas que ocorreram no país, soaram tanto diferente em Macross, até porque na Terra já não se tem mais guerra. Então, em o que poderiam construir em cima de verdadeiros alienígenas, mas que, ao mesmo tempo, são tão semelhantes aos humanos em aparência. A única diferença é o seu tamanho, pois eles são gigantes se for comparar a sua altura com a dos terráqueos. E o segundo aparece quando você percebe que seus comportamentos e origens são interessantes o suficiente para serem considerados como indivíduos. O chefe de uma tropa de naves alienígenas não é nenhum tipo de tirano maluco ou alguém que queira dominação mundial por puro poder. Em questão de raciocínio lógico e comportamento, ele não é tão diferente do capitão dos terráqueos, que é gente boa pra caramba. E no fim de Macross você acaba descobrindo que é mais sobre questionar a evolução humana, em cima do que mostrar somente os traumas de guerra para todos. O que é um tanto mais amplo, pois mostra de diversas formas a natureza dos seres humanos em um aspecto geral. Agora, em como tudo isso acontece, que é onde está o charme de Macross. Outra das coisas interessantes que acontecem entre os momentos mais sérios é a vivência dos personagens principais. Destaque para o Hikaru, o protagonista, e a Lin Mimei, a garota filha de uma família chinesa que tem um restaurante, mas que estava presente no momento do desastre que fez eles ir embora da Terra. Aos poucos vamos vendo a evolução dos dois por eventos mais tranquilos, praticamente formando um casal, enquanto Hikaru, que era bem pacifista e que não curtia a ideia de matar outras pessoas, teve de se alistar para ajudar na batalha contra os aliens, mesmo contra sua vontade, mas que com o tempo vai entendendo que, dada a situação, é uma luta para se defender, e se não lutar, não só ele como a população inteira da nave corre perigo. Enquanto isso, a Lin é bem a típica garota carregada de traços femininos, uma pessoa simples, tipo as que tem aos montes em obras da época, e que seria o papel perfeito para ser aquela princesa para ser salva pelo herói. Não que isso aconteça, mas o que importa mesmo é que ela sempre quis ser uma cantora, e com a ajuda da normalidade de uma civilização dentro de Macross, ela ganha essa oportunidade. E bem, com todas as coisas que eu citei do anime até agora, creio que essa é a parte mais importante de todas. Dentre tantas interessantes, a maior delas é o poder da música. Notou que eu ainda nem cheguei a falar da parte de mecha? De qualquer forma, sem tentar contar spoilers de forma detalhada, eu diria que a presença da personagem acaba sendo a ligação entre todas as peças que foram apresentadas até então. Já que eu acabei falando de mecha, uma pequena parte sobre isso. É basicamente o avião que os personagens pilotam. O negócio aqui é que eles são transformáveis em vários níveis, ganhando pernas e braços e se tornando um típico robô gigante. Tirando isso, são bonecos de plástico que se quebram e explodem umas 50 vezes por episódio. Eu diria que Macross divide sua importância em 3 aspectos principais: os mechas, os assuntos político-militares e o romance. O que eu disse sobre a relação dos dois principais acaba tendo um escalonamento e importância o suficiente para ter bastante tempo de tela, com direito a triângulos amorosos, pessoas fazendo merdas com atitudes egoístas, intrigas, brigas, tudo de ruim e de bom em um romance. Sobre isso, vale ressaltar a personagem que entra nessas intrigas, sendo ela a Hayase, e que algumas pessoas gostam de chamar de a primeira tsundere dos animes. Mas sendo a primeira ou não, ela é uma baita personagem. Não é aquela toda estourada igual qualquer outra que tu vá ver por aí, e não é aquele lance normal dela xingar o cara e ele ficar sem fazer nada, pois o Hikaru também não fica atrás não. O garoto também tem uma personalidade bem normal da época, aquele cara meio esquentadinho e vez ou outra meio zoeiro. Mas ok, vou tentar não elaborar muito mais que isso. Mas que Macross tem romance, ele tem aos montes. E que eu sou o time Hayase, é nóis. E felizmente, as personagens femininas principais sempre têm algo a mais que faz as terem uma importância que não seja somente o romance. Praticamente todas elas são bem fortes e têm uma certa independência. E isso se prova por conta de suas patentes e domínio sobre o que estão fazendo. Para uma obra de 82, é um marco bem interessante. Ah, sim, o doce gostinho dos dramas constantes e as tragédias a todo momento também pode colocar na lista. Macross pode ser uma montanha-russa, que fica entre os poucos momentos mais descontraídos do pessoal dentro da nave e a tristeza que é ver os personagens principais tendo que enfrentar situações bem difíceis. É uma que perde o namorado na guerra, a outra que tem um trauma de relacionamento ao se ver abandonada pelo seu ficante, outro que perde o seu mentor e amigos no meio de uma batalha, é a cantora que conquista seu sonho feliz de ter sucesso, mas que morre momentos depois ao descobrir que não tem mais tempo pra porcaria nenhuma, é o capitão que precisa arcar com um batalhão de aliens no malabarismo de facas que um movimento errado sequer é o suficiente para causar
um descontentamento dos civis e ainda precisar se apresentar com a sanidade em dia diante ao governo da Terra cheia de gente desonesta. É um show à parte. Mas ok, o que eu achei de superdimensional Fortress Macross no final das contas? Bem, eu achei sensacional. É uma junção do puro suco do início dos anos 80 que ainda flertava com algumas obras anteriores e que é um pacotão completo cheio de mensagens e momentos inesquecíveis. Mas não pude deixar de notar uns incômodos nele, mesmo que sejam apenas coisas técnicas mesmo. A primeira e mais notável delas é o custo por ser um projeto tão ambicioso. Por ser uma animação de 82, o design das naves, dos mechas, dos cenários, personagens e até da própria Macross são extremamente detalhados e acima do que a produção daquela época permitia. Então isso infelizmente acaba deixando vários episódios com uma animação bem capada, falta de polimento e consistência nos frames, diversos esquemas para economizar como reutilização de cenas e aproveitar o máximo de alguns frames estáticos. Admito que isso acaba variando bastante. Existem episódios muito bem animados, os medianos e os mal animados, mas não é nada que tenha diminuído a minha experiência. A segunda coisa que me incomodou é o seu ritmo. Como é uma série que se fecha nos seus 36 episódios, o que é bem ok, conclui o desenvolvimento de uma cacetada de coisas logo no segundo terço. A terceira parte sofre de diversas coisas sendo recicladas de forma forçada para que novos assuntos que são as consequências dos eventos anteriores tenham seu tempo de tela. Não digo que a terceira parte não deveria existir, principalmente pois alguns assuntos bem pertinentes vêm à tona de forma bem natural e a resolução disso tudo é bem interessante. Mas bem, tirando as coisas menores como machismos aleatórios e tal, é só isso mesmo. Tirando estes incômodos, Macross foi uma experiência fenomenal. Mas então eu assisti o filme. O filme. Saindo depois de um pouco mais de um ano, Macross Do You Remember Love chega aos cinemas e, bem, sua superfície é uma recontagem resumida e alterada de vários eventos do anime, então ele não se preocupa tanto em dar contexto ou focar em partes mais detalhadas. É mais como se fosse uma versão alternativa de vários dos momentos mais importantes da série, tanto que o filme começa e a nave gigante já tá no espaço tentando voltar para a Terra, e ao mesmo tempo que eles vão recontando tudo de um outro jeito, coisas novas vão aparecendo que não tinha no anime, como várias informações interessantíssimas sobre a raça na qual eles estão se enfrentando, como por exemplo o seu passado, agora de forma mais detalhada e coesa. Uma série de coisas novas e coisas reaproveitadas vão se juntando, tudo para mostrar uma das minhas novas cenas favoritas do mundo dos animes. Quando a Lin Mei canta a música do nome do filme em meio a um conflito intergaláctico para todos verem e se impactarem com o poder que a música tem para os seres humanos e, principalmente, para a raça que antes já viveu em nosso planeta. É uma epicosidade de um nível nunca antes visto, que mistura diversas emoções e que eu já devo ter assistido em loop umas 100 vezes e chorado em todas elas. É o ápice do ápice. É praticamente perfeita. A música é sensacional. A animação entra em níveis transcendentais. É praticamente um novo marco para se mostrar a importância que o mercado dos animes estava exercendo na sociedade. Só essa cena, em uns 6 minutos, é o maior representante da série como um todo, provavelmente, e eu, assistindo praticamente 40 anos depois do lançamento deste filme, me impactei muito mais do que eu estava esperando. De qualquer forma, este filme é um substituto resumido do anime? Sim e não. Na real, eu acho que vai de cada um. Ambas as versões têm os seus pontos interessantes. O filme é uma produção animada do zero e muitos acontecimentos são mostrados em uma ordem bem diferente, como se fosse uma nova versão, mas que não desconsidera o que o anime contou. E a série de televisão, por ter seu tempo bem maior de exibição, mostra muita coisa com mais paciência e se aprofunda o suficiente para se aproveitar com calma. É como se fosse uma versão mais expandida e detalhada de muita coisa que acontece. Ele não se necessitou em se apressar nem nada, então se você só assistiu o filme e sentiu algumas coisas sem ponta ou contexto, te garanto que o anime explica. Eu recomendo as duas versões, cada uma vale a pena da sua forma. Pausa para uma mini parte falando de games e adaptações americanas. Alguns jogos são bem legais, e dos que eu joguei, o de SNES é um dos melhores jogos de nave do console, principalmente por conta da fidelidade de seu visual e direção na transição de cada parte do cenário de cada fase. O chefe final não tem nada a ver nem com o filme e nem com o anime, então vale a pena. Vale ressaltar o jogo de NES, que fica tocando a música do Shao Pai Long durante o jogo inteiro por algum baralhos de motivo. E sobre a adaptação americana, é mais uma errata ao que eu disse no vídeo de Megazone 23 do que qualquer outra coisa. Tal como os Power Rangers, no início eles queriam trazer diversas séries de mecha dessa época e comportá-las como se fossem do mesmo universo, com o nome de Robotech. Então por essa confusão quando tu vê que Megazone nos Estados Unidos se chama Robotech, que também é o nome que deram para Macross. Não sei a recepção disso tudo, vendo de fora é bem estranho, mas percebo que bastante estadunidense tem uma certa nostalgia com a série.
Fim da pausa, bora terminar esse vídeo logo. Enfim, Macross foi uma parada bem incrível para mim e recomendo para que todos tenham o seu tempinho para assistir. Não é tão grande e você só vai sair no lucro. E para os grandes conhecedores da franquia, já pode ir se aquietando, não faço ideia do que tem depois disso. Mas sei que aparentemente tem tanto coisa ruim quanto coisa boa, mas só terei minhas conclusões quando eu mesmo pegá-las para assistir. Por enquanto, o que importa é que se eu consigo aproveitar uma obra de 40 anos atrás, então talvez alguns de vocês também consigam gostar tanto quanto eu gostei. Sei muito bem que usar o termo envelhecer para definir coisas que não evoluíram para que sejam facilmente gostáveis por pessoas de gerações seguintes ser bastante normal quando pessoas vão analisar as coisas. Mas bem, eu não funciono dessa forma. Ao invés de agir como um consumidor padrão que quer o máximo de conforto ao assistir ou jogar alguma coisa, e se não estiver de acordo com os gostos dela, já é considerado ruim, eu prefiro ser aquele que corre atrás e entender o porquê de pessoas genuinamente gostarem de tal coisa e estudar em como elas foram feitas. Sendo certo ou não, eu me divirto pra caramba, e o Virtua Desk resume bem isso. Uma breve e constante tentativa de mostrar o porquê de eu gostar de coisas que podem ser duvidosas ou só ruins mesmo. Não que Macross seja ruim, Macross é sensacional, mas vale frisar aqui em como eu faço as coisas aqui e quais são os meus critérios. Esse é o meu espacinho no YouTube e gosto de poder expor o meu ponto de vista sobre as coisas, tal como qualquer outro canal faz. Então, se o que eu disse não soar com seus gostos ou suas condições para se interessar por alguma coisa, então não tenho o que fazer. A graça de sermos seres humanos é podermos ser livres para expor nossas visões, e ter um bloqueio para isso seria o fim da humanidade. Mas de qualquer forma, minha experiência com Macross foi muito boa. O que será que virá a seguir para mim?